dizer se isso é real, se não é, mas tem todo um pessoal da ufologia casuística que confirma que existiu. Tem até um médico lá que participou, que agora está em tudo que é podcast também falando. Será que virou lacração ou é informação? Não sei. Ainda não consegui categorizar, vamos dizer assim. Todavia, veio para mim em sessão uma mulher lá de Varginha, e que as meninas trabalhavam lá como faxineira, empregada, alguma coisa assim, e eu pedi para ela, né, que me passasse o contato das meninas, ou me apresentasse, inclusive essa pessoa que veio comigo, todos os familiares dela, todos, ela, o marido, os filhos, eram todos contatados, de linhagens até diferentes. E eu pedi, mediante a confiança e a credibilidade que meu trabalho gerou na própria família, para que trouxesse o contato das meninas para eu poder conversar e tentar fazer a hipnose regressiva, para ver o que de fato elas viram ali naquele momento. Só que não foi possível, naquele tempo, isso já tem uns mais de 10 anos, eu acho, porque as meninas eram evangélicas, e aí evangélico não aceita hipnose, nada disso. Tá? Então não teve sequência. Então eu não posso confirmar porque não passaram comigo. Não sei se é real, se não é. Ou o que de fato viram ali, entende? Mas diz que foram aprisionados e que tem isso e tal. Eu espero que algum dia alguém mostre, já que está tudo clareando, até o Brasil, né? Já teve lá nos Estados Unidos falando que acredita que tem muita coisa, muito avistamento, aqui também, enfim. Eu espero que esse caso venha à tona com as imagens, para que a gente possa ver mesmo e tal, já que não fizeram a hipnose regressiva. Só para um parênteses, eu quero dizer que a minha mãe era de Varginha, né? Então acho que tem tudo a ver. Muitas pessoas que tiveram também, outros da mídia, que tiveram contato, tudo, eu tentei ir atrás para que fizesse o trabalho comigo. Por quê? Olha, saber que tem outra linhagem, ou mesmo eu vi, fiz um contato, tá? E não serve para nada. Na hipnose você tem o contato, você vê, você conversa, você sabe o que é, para onde vai, o que está acontecendo, o que eu vi, por que eu. Você tem as respostas. Mas não quiseram. Então, eu não acredito. Então, eu só falo aquilo que eu conheço, que é minha experiência de campo. Vocês sabem, não era só essas linhagens que apareciam. Tinham os andromedanos, tinham os sirianos, enfim, os felinos, uma série de coisas. E eu fazia um papel investigativo. Muitas das vezes eu perguntava sobre isso, sobre aquilo, e nunca veio a resposta. Então, eu não posso falar daquilo que eu não experienciei. Os Anunnaki, por exemplo, uma menção de Zacarias Sitchin e as hipóteses de Sitchin de que os Anunnakis vieram para a Terra para extrair ouro e entregá-los aos deuses, também criar humanos para efetuar essas tarefas para eles, foi ousada e controversa. E a partir dali, muitos levaram em frente essa informação e tal. Outros já falam, Anunnaki são os reptilianos, até pode ser, porque comanda tudo e tal. Mas eu não consigo fazer esse link, entende? Por isso que eu fico na minha. Eu só falo daquilo que eu experienciei, mais nada, não entro em nenhuma outra elucubração. Acho que algumas exceções, esses seres até apareceram, mas eu não posso assim, ratificar se era mesmo, se não era. Por quê? Porque essas pessoas que acessaram essa linhagem, tem pessoas até bem conhecidas e com milhões de seguidores aqui no YouTube, e que hoje faz um papel do outro lado. E na hora parecia como um ser de luz, não sei o que, não me convenceu não, tá? Então para mim é Grey, tem Grey de tudo que é jeito hoje, porque eles fizeram hibridização, transformação, uma série de coisas, até mesmo para camuflar e para enganar. Eles são os reis da simulação. O que nós vivemos aqui? Não é uma grande simulação? Uma grande Matrix? É isso. Então, eu não confio, não. Os Dracos são os reptilianos e os Greys. Na categoria, draconiano seria mais o controle mais americano, vamos dizer assim, e o Grey, né, o olho preto, puxadinho, a China. Isso já expliquei em vários vídeos, né, essa informação. E hoje quem controla o mundo. Brigam entre si, mas é tudo combinandinho. E fazem essa coisa da guerra, para manter o medo. Em algum momento, eles vão digladiar para ficar um único mandante, vamos dizer assim, vai. Isso vai acontecer. À medida que eles vão trabalhando na cabeça dos humanos para ir aceitando
que vamos sofrer interferência de aliens, que vai isso, que vai aquilo, que o ataque no planeta está correndo risco. A questão do clima, que eles estão manipulando, aquela coisa toda, olha, então fica em casa, cuida, isso, aquilo, porque aí não precisa trabalhar não, te dou um saláriozinho por mês, você fica ali controlado, só que você vai virar o robô deles, né, fazer aquilo tudo que está planejado, enfim, tudo isso está na planificação deles, na Agenda 2030, como eu disse, mas aí nós vamos permitir? É como eu sempre falo, nós estamos na resistência, caramba, o que estamos fazendo aqui então? Quando não vai fazer diferença, né? Se você está a servi-los, de alguma maneira, eles vão ser gentis, vão ser sempre bacana com você, até esse tipo de coisa, porque verossemelhança. E tem também a linhagem deles aqui em humano, não só aqueles que vivem aqui e que se transformam em humano para fazer as negociações, como existem humanos da linhagem reptiliana aqui também a serviço da Confederação Draconiana, que são administradas, né, e quem lidera são as mulheres, tá? Então elas aparecem, via de regra, como cobras, não é? Aquelas cobras. Não fala assim, olha, fulano é uma cobra. É isso aí. Sempre eles têm a aparência de cobra e o corpo humanoide, vamos dizer assim, né? Eles são altos, grandes, uma coisa imensa. Uma cobrinha de show, não. Tá? Tem braços e tudo, uma série de coisas. Só tem a feição, vamos dizer assim, da cobra, né? Pode aparecer como coruja também. Eu vejo um monte de gente aí usando coruja, né? Já corre porque simbolicamente eles vão estar ali, entende? É que nem cristal, né? Falei também. A presença deles é marcada com o quê? Com o arquétipo, ou então com aquela figura, com aquele símbolo. Aqui no vídeo a gente generaliza, né, as formas deles, entende? Mas surgiram coisas que a gente catalogou muita coisa. Eu não tenho conhecimento de quem mora na parte interna da Terra. Quer dizer, a gente tem pelo caso Karen, mas isso muito lá atrás, quando alguns seres ainda, pleiadianos, ficaram presos aqui, mas muito em breve também faleceram. Ou seja, o que lá atrás, no tempo do Egito, que as pessoas viam os seres e tudo, a densidade do planeta era outra. Então hoje eles não sobreviveriam aqui, então não tem como estar aqui. Até na sessão de hipnose, para você ter um contato com eles, é vibracional, quer dizer, eu tenho que aumentar a sua vibração, levar para uma quarta dimensão, eles descem da dimensão onde estão e ali é feito o contato em tela mental, entende? Tudo tecnologia, não tem nada de extraordinário nisso, mas é a maneira como eles conseguem estar aqui. Os que hoje versam e trabalham, os nórdicos, com os governos, aquela coisa toda, até também tem esses vídeos passando por aqueles vermelhos, onde que pleiadiano usaria vermelho? Jamais, né? Já falei também em vídeos anteriores, aqui até catalogado aqui na aeronáutica, aqui no Brasil, em São Paulo, desses seres. Eles são catalogados como seres brancos, alto, olho claro, pele azul, ou vestimenta azul, eles não, em meio à luz não conseguem decifrar, mas são seres que estão humanos, vamos dizer assim, em que em determinado momento surgem na linhagem original, mas não vai fazer contato com governos, vai fazer contato com as forças armadas. Normalmente é assim. Na negociação, para tentar minimizar o controle dessas outras linhagens, que aí sim, essas daqui, vivem no planeta Terra na forma original e de forma subterrânea, que são os draconianos, que tem tecnologia, quando sobe, viram humanos e tal. Entendeu? A tecnologia de ambos os lados é desconhecida pelo ser humano. Não tem como ninguém catalogar isso. Mas a gente vai tendo essa compreensão nesse nível aqui, aos poucos. A coisa vai gradativamente até que vamos uma hora entender o todo. Se você tem catalepsia ou paralisia do sono e você vê os Greys ali, é porque eles estão manipulando o seu corpo, sim. Não é só contato, não. Grey não faz só contato. O contato dele tem um propósito, tá? Agora, para saber o propósito, é importante fazer a questão do SEDEX, por exemplo, para saber qual é, o que eles estão tirando, para você poder, de frente deles,
poder revogar tudo isso. Ou então, como eu falei, cuidar do campo vibracional para que eles nunca mais cheguem até você, porque eles estão chegando com facilidade porque o teu corpo físico e extrafísico e emocional estão permitindo que eles manipulem você. Não se aproximam por nada, tem sempre um propósito, as linhagens são pragmáticas. O que é que tem que ser feito? É o que é que vai ser feito, né? A incumbência de cada um. E Grey, como já disse, também tem todo tipo de altura e cor, porque eles são expert em geneticistas, né, em hibridização. E holografia também. Os que me procuravam para ir para a linhagem de origem, por que não conseguia chegar na linhagem de origem? Pelos pactos, pelos contratos, pelos implantes. Então vinha e eu fazia todo esse trabalho para chegar na linhagem. Agora, chegou na linhagem, tudo bem. Mas se eu volto para a vida do humano, para os instintos, para os meus desejos, para uma série de coisas, uma alimentação ruim, não cuido da vibração, o outro lado vai chegar a se aproximar de novo, que eu falo, uma vez feito implante, acordo e contrato, sempre suscetível, sempre. A garantia é cuidar da vibração, sempre. O mais importante nisso tudo, assim que eu parei de fazer o atendimento em 2024, justamente porque esse assunto ia crescer no mundo, né, para as pessoas leigas, inclusive, e eles começaram a dificultar, como era online, eu sempre atendia online, não sempre, né, mas durante um período grande, desde 2008, 2009, eu comecei a atender online, começaram a dificultar a minha vida e a vida do cliente também na questão tecnológica. Então, estava impossível, o que era fácil começou a dar problema, e não escutava e caía a conexão. Começou a ficar inviável, e eles também não saíam mais do meio, e usava muita tecnologia, os insetóides, o negócio dos implantes de inteligência artificial, não se conseguia mais tirá-los do caminho, e eles debochavam, faziam, sabe? Foi para todo tipo de expediente, e aí eu recebi a orientação para parar, porque dali para lá só ia piorar. E piorou mesmo no campo do humano, com tanta notícia falsa. Mas, enfim, fiz o SEDEX, que é um programa de contato direto extrafísico. É basicamente o que eu fazia aqui com os clientes. Então, você vai ter por isso que ele é um programa, ele tem todo um passo a passo, tá? Quando você compra, e só vai passar para a próxima fase quando terminar aquela primeira ou a segunda fase, tá? Tudo isso vai explicado dentro da Hotmart, né? Dentro de uma sala de aula. Então, ali você vai se preparar para esse contato. Vai ter holografia? Sim, porque é o que mais tinha nos últimos tempos. Eles se holografavam, sabe que o ser humano facilmente é enganado, de Pleiadiano, de Felino, de não sei o quê, Mãe Maria, Jesus, enfim. E a pessoa entrava facilmente, porque a emoção vem. Antes, eles não conheciam a emoção do humano, mas com o passar do tempo, eles foram também evoluindo e entendiam a manipulação da frequência emocional. E no SEDEX, mesma coisa. Então, para poder conseguir chegar e ultrapassá-los, quebrar implantes, tirar chips, e tudo, isso tudo vai explicado no programa, você tem que ter autoridade, você tem que estar pronto, você tem que estar com a frequência alta. Não posso querer fazer um contato mesmo com essas criaturas num plano de quarta dimensão para cima, se eu estou densificado, meu corpo densificado, a minha mente densificada, não tem como. E mesmo que você chegue até eles, por igualdade de ressonância, vamos dizer assim, né, você não consegue chegar na sua linhagem no próximo passo. Então é complexo, é um trabalho complexo, hoje mais complexo do que nunca, mas muitos conseguiram e conseguem, através do SEDEX, fazer esse campo. Eu não estou aqui para vender o produto, eu estou aqui para te mostrar a forma mais fácil de fazer. Se você manter a tua vibração em alta, não tem como eles chegarem no seu campo de ressonância, mesmo tendo pacto, implante, acordo, não importa. A sua linhagem é superior e você tem a centelha divina, isso não tem como eles conseguirem nada mais de você, porque você está consciente, consciência plena, você está desperto. Não tem mais o que eles fazerem no seu campo, entende? Esquece, como eu falei lá em vida passada, que foi a base do meu trabalho, a questão dos karmas, de causa e efeito, eu falei, vamos limpar tudo isso, que tem o áudio de vida passada e remoção de bloqueios, para poder fazer essa faxina também, para quê? Para não repetir, para limpar tudo, né? No campo sistêmico também, para poder, quando chegar lá no túnel, eu escolher se eu vou voltar, se eu vou ficar, para onde eu vou, sair dessa matrix, para ter consciência plena.
E com essa consciência plena, não há nada, nem ninguém que possa fazer qualquer coisa para você. Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?